Capítulo 19. Dessa vez não havia fila do lado de fora da galeria de Alicia, como naquele dia, 6 anos antes, quando eu tinha ido ver Alceste. Havia uma exposição de outro pintor, e apesar de possivelmente talentoso, ele não tinha a notoriedade de Alicia, nem sua posterior capacidade de atrair multidões. Ao entrar na galeria, comecei a tiritar. Estava ainda mais frio que na rua. Havia no ambiente algo tão gélido quanto a temperatura, com aquelas vigas de aço expostas e o piso de concreto aparente. Uma coisa sem alma, pensei, vazia. O galerista estava sentado diante de uma mesa, levantou-se quando me aproximei. Jean Félix Martin tinha 40 e poucos anos, um sujeito bonito, de cabelos e olhos pretos, usando uma camisa de malha justa, com um crânio vermelho estampado. Eu me apresentei e expliquei o motivo da minha visita. Para minha surpresa, ele pareceu prontamente disposto a falar de Alicia. Tinha certo sotaque. Perguntei se era francês. Sim, eu nasci em Paris, mas estou aqui desde que estudava. Pelo menos uns 20 anos. Hoje me considero mais britânico. Ele sorriu e apontou para uma sala nos fundos. Vem, vamos tomar um café. Obrigado. Jean Félix me conduziu a um escritório que era basicamente um depósito cheio de quadros empilhados. Como vai, Alicia? Perguntou, manuseando uma máquina de café que parecia bastante complicada. Ainda está sem falar? Fiz que sim com a cabeça. Ainda. Ele meneou a cabeça e suspirou. Tão triste. Não quer se sentar? O que você precisa saber? Vou fazer o possível para responder. Jean Félix deu um sorriso irônico, repleto de curiosidade. Embora não entenda muito bem por que eu. O senhor e Alicia não eram próximos? A parte, a relação profissional? Quem disse isso? O irmão de Gabriel, Max Berenson. Ele que sugeriu que eu viesse procurar pelo senhor. Jean Félix revirou os olhos. Ah, quer dizer que você esteve com Max, sujeitinho enfadonho. Ele carregou o comentário com tanto desprezo que eu não consegui deixar de rir. O senhor conhece Max Berenson? O suficiente, mais do que gostaria, e me entregou uma xícara de café. Alicia e eu éramos amigos, muito próximos. Nos conhecíamos havia anos, muito antes dela conhecer Gabriel. Eu não sabia disso. Sim, fizemos faculdade de belas artes juntos e depois de formados passamos a pintar juntos. Quer dizer que vocês faziam trabalhos colaborativos? Não exatamente, ele riu. Nós pintávamos paredes de casas. Sorri. Entendi. E ficou claro que eu era melhor pintando paredes que quadros. Então desisti da pintura, mais ou menos na mesma época que Alicia começou a deslanchar. Quando assumi a direção aqui, fazia todo sentido exibir o trabalho dela. Foi um processo completamente natural e orgânico. Sim, é o que parece. E Gabriel? O que tem ele? Senti certa reserva, uma reação defensiva que me disse que valia a pena seguir por esse caminho. Me pergunto como ele se encaixou nessa dinâmica. Imagino que o senhor o conhecesse bem. Na verdade, não. Não? Não. Jean Félix hesitou um instante. Gabriel não quis se aproximar. Ele era muito ensimesmado. Parece que o senhor não gostava dele. Não gostava muito. E acho que ele não gostava de mim. Na verdade, eu sei que ele não gostava. Por quê? Não faço a menor ideia. Talvez ciúme da sua relação com Alicia? Jean Félix bebericou o café e assentiu. Sim, é uma possibilidade. Talvez ele visse o senhor como uma ameaça? É você quem está dizendo. Parece que você tem todas as respostas. Percebi o que estava fazendo. Não forcei mais. Busquei outra abordagem. Parece que o senhor esteve com a Alicia dias antes do crime. Sim, eu estive na casa deles. Pode me falar um pouco disso? Bem, a Alice estava preparando uma exposição e estava atrasada. Ela estava preocupada de verdade. O senhor ainda não tinha visto os quadros? Não, ela vivia criando obstáculos. Achei melhor ver como as coisas estavam. Eu esperava que ela estivesse no ateliê dos fundos do jardim, mas não estava. Não? Não, ela estava dentro de casa. Como o senhor entrou? Jean Félix pareceu surpreso com a pergunta. Como assim? Dava para ver que ele fazia uma rápida avaliação mental, até que concordou. Ah, entendi o que você quis dizer. Tinha um portão que dava da rua para o jardim dos fundos. Normalmente ficava destrancado. E do jardim eu entrei na cozinha pela porta dos fundos, que também estava destrancada. Ele sorriu.
Puxa, você parece mais um detetive que um psiquiatra. Eu sou psicoterapeuta. Faz diferença? Só estou tentando entender o estado mental de Alicia. Como estava o humor dela? Jean Félix deu de ombros. Parecia bem, meio estressada com o trabalho. Só isso? Ela não parecia que ia matar o marido dias depois, se é o que está querendo saber. Alicia parecia bem. Ele terminou o café e hesitou ao pensar em algo. Gostaria de ver algumas pinturas dela? E sem esperar pela resposta, Jean Félix se levantou e foi até a porta, fazendo sinal para que o seguisse. Vem. Capítulo 20. Segui Jean Félix até um depósito. Ele se dirigiu a uma estante grande, puxou um painel retrátil e tirou dele 3 quadros envoltos em cobertores, desembrulhando-os cuidadosamente. Em seguida recuou um passo e me apresentou o primeiro com um floreio. Voilá! Observei-o, a pintura era fotorrealista, como as outras obras de Alicia. Representava o acidente de carro que matou a mãe dela. O corpo de uma mulher na carcaça, debruçado sobre o volante. Ensanguentada, ela estava evidentemente morta. Seu espírito, sua alma, se desprendia do cadáver como um enorme pássaro de asas amarelas, levantando voo para o céu. Não é glorioso? Jean Félix olhava para o quadro. Todos esses amarelos e verdes e vermelhos, eu seria capaz de me perder neles. É radiante. Radiante não era exatamente a palavra que eu escolheria. Perturbador, talvez. Não sabia ao certo o que sentir. Passei então à pintura seguinte, uma imagem de Jesus na cruz, quer dizer. É Gabriel, comentou Jean Félix, bem semelhante. Era Gabriel, mas retratado como Jesus crucificado, o sangue pingando das feridas, uma coroa de espinhos na cabeça. Os olhos não estavam voltados para baixo, mas arregalados, torturados, decididamente acusativos. Pareciam me atravessar. Olhei mais de perto, examinando o objeto extravagante preso por uma bandoleira ao torso de Gabriel. Uma espingarda. É a arma que o matou? Jean Félix fez que sim. Sim, era dele, eu acho. E o quadro foi pintado antes do crime? Mais ou menos um mês antes. Mostra o que ela já tinha em mente, certo? Jean Félix passou a terceira pintura, uma tela maior que as outras. Esse é o melhor. Recue um pouco para ter uma boa visão. Eu fiz o que ele sugeriu, recuando alguns passos, e me voltei para olhar. No momento em que vi o quadro, involuntariamente dei uma risada. Ele retratava a tia de Alicia, Lydia Rose, e era evidente por que havia irritado tanto. Lydia estava nua, reclinada numa cama minúscula. A cama vergava sob seu peso. Ela era monstruosamente gorda, uma explosão de carne se derramando pela cama e chegando ao chão, espalhando-se pelo quarto, formando ondas e dobras como ondas de creme de ovos. Meu Deus, isso é cruel. Eu acho encantador. Jean Félix me olhava com interesse. Você conhece Lydia? Sim, fui fazer uma visita. Entendo, ele sorriu. Você está fazendo seu dever de casa direitinho. Eu não conheci Lydia. Alicia odiava a tia, como você bem sabe. Pois é. Dá para sentir. Jean Félix começou a me embrulhar de novo os quadros. E Alceste? Perguntei. Posso ver? Claro, vem comigo. Ele me conduziu por uma passagem estreita até o fim da galeria, onde Alceste ocupava sozinho uma parede, bela e misteriosa como na minha lembrança. Alicia no ateliê, diante de uma tela em branco, pintando com um pincel vermelho sangue. Analisei sua expressão, que como sempre escapava a qualquer interpretação. Franzi a testa. É impossível de ler. É exatamente esse o ponto, a recusa de qualquer comentário. É uma pintura sobre o silêncio. Não sei se entendi o que o senhor está dizendo. No cerne de toda a arte tem sempre um mistério. O segredo de Alice é o seu segredo, seu mistério, no sentido religioso. Por isso ela deu o nome de Alceste. Você já leu Eurípides? Ele me lançou um olhar curioso. Leia, você vai entender. Fiz que sim e notei na pintura algo que não havia observado antes. Me inclinei para ver melhor. No fundo do quadro havia uma fruteira em cima da mesa, com peras e maçãs, e nas caixas das maçãs e saindo de dentro delas, pequenas massas brancas escorregadias. Apontei para elas.
Isso são larvas? Jean Félix assentiu. Sim. Fascinante. Me pergunto o que significam. Essa obra é uma maravilha, uma verdadeira obra-prima. Jean Félix suspirou e olhou para mim. Baixou a voz como se Alicia pudesse nos ouvir. É uma pena que você não tenha conhecido Alicia na época. Era a pessoa mais interessante que eu já havia conhecido. A maioria das pessoas não vive realmente passando pela vida como sonâmbulas, mas Alicia vivia com uma intensidade incrível. Era difícil tirar os olhos dela. Jean Félix se virou para o quadro outra vez e observou o corpo nu de Alicia. Tão linda! Olhei de novo para o corpo de Alicia. Entretanto, onde ele via beleza, eu só via sofrimento, feridas e escoriações de automutilação. Ela alguma vez falou com o senhor da tentativa de suicídio? Eu estava apenas sondando, mas Jean Félix mordeu a isca. Ah, você sabe disso? Sim, claro. Depois da morte do pai? Ela ficou devastada. Jean Félix fez que sim com a cabeça. A verdade é que a cabeça de Alice estava toda fodida. Não como artista, mas como pessoa. Ela era extremamente vulnerável. E quando o pai se enforcou, foi demais para ela. Não deu para aguentar. Ela devia amar muito o pai. Jean Félix conteve uma risada. Ele me olhou como se eu fosse louco. Do que você está falando? Como assim? Alice não amava o pai, ela o odiava, ela o desprezava. Fui pego de surpresa. Ela disse isso? Claro que disse. Ela odiava o pai desde pequeno, desde a morte da mãe. Mas por que então tentar se matar depois da morte dele? Se não era de tristeza, por que então? Jean Félix deu de ombros. Culpa, talvez? Como é que podemos saber? Ele estava escondendo algo de mim. Alguma coisa não encaixava. Alguma coisa estava errada. O celular de Jean Félix tocou. Com licença um instantinho. Ele me deu as costas para atender. Do outro lado, uma voz feminina. Os dois marcaram uma hora para se encontrar. Depois eu ligo, querida. Jean Félix se virou para mim de novo. Me desculpe. Sem problema. Namorada? Ele sorriu. Sou uma amiga. Eu tenho muitos amigos. Aposto que tem mesmo, pensei, e senti uma leve aversão. Não sei porquê. Depois que ele me levou até a saída, fiz uma última pergunta. Só mais uma coisa. Alice alguma vez mencionou um médico? Um médico? Parece que ela recebeu um médico na época da tentativa de suicídio. Estou tentando localizá-lo. Jean Félix franziu a testa. Possivelmente havia mesmo. O senhor se lembra do nome dele? Jean Félix pensou por um segundo e acenou negativamente com a cabeça. Não, sinto muito. Sinceramente não lembro. Bom, se lembrar em algum momento poderia me informar? Claro, mas duvido. Ele olhou de relance para mim e hesitou. Quer um conselho? Seria muito bem-vindo. Se você realmente quer saber fazer Alicia falar, bote tintas e pincéis na mão dela. Deixe Alicia pintar. Só assim ela vai falar com você, por meio da arte. É uma ideia interessante. Muito obrigado pela ajuda, Sr. Martin. Ah, e pode me chamar de Jean Félix. E quando estiver com Alicia, diga que a amo. Ele sorriu e mais uma vez sentiu uma leve repulsa. Alguma coisa em Jean Félix era difícil de engolir. Dava para perceber que ele de fato havia sido muito próximo de Alicia. Os dois se conheciam há muito tempo e era óbvio que ele se sentia atraído por ela. Estaria apaixonado? Não dava para saber. Eu me lembrei do rosto de Jean Félix ao contemplar Alceste. Sim, havia amor em seus olhos, mas amor pela pintura, não necessariamente pela pintora. Jean Félix se cobiçava a arte. Caso contrário, teria visitado Alicia no Grove. Teria ficado ao seu lado, disso eu tinha certeza. Um homem jamais abandona uma mulher desse jeito. Pelo menos não quando a ama. Capítulo 21. Fui ao Walter Strom's a caminho do trabalho e comprei um exemplar de Alceste. Na introdução, li que foi a primeira tragédia de Eurípides a chegar até nós e uma das suas obras menos encenadas. Comecei a ler no metrô. Não era exatamente um livro para ser devorado, uma peça bem estranha. O herói Admeto é condenado à morte pelas moiras, entretanto, por intervenção de Apolo, uma escapatória lhe é oferecida. Admeto poderá evitar a morte se convencer alguém a morrer no lugar dele. Pede à mãe e ao pai que morram em seu lugar e eles recusam categoricamente. Fica difícil então formar uma opinião sobre Admeto. Não é exatamente um comportamento heróico
e os gregos antigos deviam considerá-lo um tanto tolo. Já Alceste é um tipo de pessoa completamente diferente e se oferece para morrer pelo marido. Talvez não espere que Admeto aceite a oferta, mas ele aceita e Alceste morre, descendo ao Hades. Mas a coisa não termina por aí. De certa maneira, acabamos chegando a um final feliz, um deus ex machina. Heráclides resgata Alceste do Hades e triunfantemente a conduz de volta ao mundo dos vivos. Ela nasce de novo. Admeto vai às lágrimas ao reencontrar a esposa. Já as emoções de Alceste não ficam tão claras. Ela se mantém em silêncio. Ela não fala. Me sobressaltei ao ler isso. Não consegui acreditar. Voltei a ler a última página da peça lentamente com toda atenção. Alceste retorna do mundo dos mortos novamente viva e se mantém em silêncio sem poder ou querer falar de sua experiência. Desesperado, Admeto recorre a Heracles. Aqui está minha mulher, mas por que ela não fala? Nenhuma resposta. A tragédia termina no momento em que Alceste é conduzida de volta à casa por Admeto em silêncio. Por quê? Por que ela não fala mais? Capítulo 22. O Diário de Alicia Berenson. 2 de agosto. Hoje está ainda mais quente. Está mais quente em Londres que em Atenas, ao que parece. Mas Atenas pelo menos tem praias. Paul me ligou de Cambridge hoje. Fiquei surpresa ao ouvir sua voz. Há meses não nos falávamos. A primeira coisa que me ocorreu foi que tia Lídia devia ter morrido e não tenho vergonha de admitir que senti certo alívio. Mas não era por isso que ele estava ligando. Paul estava bem evasivo. Fiquei esperando que ele dissesse o que queria dizer, mais nada. Paul não parava de perguntar como eu estava, se Gabriel estava bem, e disse alguma coisa indicando que com Lídia andava tudo como sempre. Eu falei, vou aí um dia desses, já faz muito tempo. Ando querendo fazer uma visita mesmo. A verdade é que a simples ideia de ir até lá, de estar na casa com Lídia e Paul, abarca muitos sentimentos complicados. Portanto, evito voltar a Cambridge, mas me sinto culpada. Ou seja, no fim das contas, acabo me sentindo mal com qualquer uma das decisões. Seria bom a gente se rever, eu disse. Vou fazer uma visita logo logo. Eu estava agorinha mesmo prestes a sair, por isso... Então Paul disse algo tão baixinho que eu não consegui ouvir. O quê? O que foi que você disse? Eu disse que estou com um problemão, Alicia. Eu preciso da sua ajuda. O que aconteceu? Não posso dizer pelo telefone. Preciso falar com você pessoalmente. É que acho que agora não vai dar para ir a Cambridge. Eu posso ir aí. Hoje é de tarde, tudo bem? Alguma coisa na voz dele me fez concordar sem hesitar. Ele parecia desesperado. Tá bom, tem certeza de que não pode dizer agora? A gente se vê mais tarde. E desligou. Passei o resto da manhã pensando nisso. O que poderia ser tão sério assim para fazer Paul recorrer logo a mim? Teria a ver com Lídia? Ou talvez com a casa? Não fazia sentido para mim. Não consegui trabalhar depois do almoço. Colocava a culpa no calor, mas a verdade é que estava com a cabeça longe. Fiquei zonzando pela cozinha, olhando pela janela, até que vi Paul na rua. Ele acenou para mim. Alicia, oi. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o aspecto péssimo dele. Paul tinha perdido muito peso, especialmente na face, nas têmporas e nas mandíbulas. Estava esquelético, visivelmente doente. Exaurido, assustado. A gente se sentou na cozinha com o ventilador ligado. Ofereci uma cerveja, mas ele disse que preferia algo mais forte, o que me surpreendeu, porque eu não me lembrava de ele ser muito de beber. Servi uma dose de uísque pequena e Paul colocou mais no copo quando achou que eu não estava olhando. De início ele não disse nada. Ficamos lá em silêncio por um instante, até que ele repetiu o que tinha dito ao telefone, as mesmas palavras. Eu estou com um problemão. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Tinha a ver com a casa? Paul me olhou sem entender. Não, não era casa. Então o quê? Sou eu. Ele hesitou, mas por fim conseguiu botar para fora. Eu tenho apostado e perdido muito, na verdade. Havia anos que ele gostava de apostar. Disse que começou como uma forma de sair de casa, de ter algum lugar para ir, algo para fazer, se divertir um pouco, o que era perfeitamente compreensível. Diversão não é algo que se encontra em abundância quando se vive com Lídia, mas ele vinha perdendo mais e mais, e agora a situação estava fora de controle.
Ele já tem limpado a poupança, onde já não havia grande coisa para começo de conversa. De quanto você precisa? 20.000. Não acreditei no que tinha ouvido. Você perdeu 20.000? Não foi de uma vez só, e eu peguei emprestado com algumas pessoas, e agora elas querem que eu pague. Que pessoas? Se eu não pagar, vou ter problemas. Você já contou isso para sua mãe? Eu sabia a resposta. A vida de Paul estava uma bagunça, mas ele não era burro. Claro que não, ela me mataria. Preciso que você me ajude, Alicia. Por isso vim até aqui. Eu não tenho esse dinheiro não, Paul. Eu pago. Não preciso de tudo de uma vez, só um pouco. Eu não disse mais nada e ele continuou pedindo. Essas pessoas queriam algo naquela mesma noite. Paul não tinha coragem de voltar de mãos vazias. Qualquer coisa que eu pudesse dar não importava. Eu não sabia o que fazer. Queria ajudá-lo, mas confiava que lhe dar dinheiro não seria a melhor maneira de enfrentar o problema. Também sabia que seria muito difícil continuar impedindo que tia Lídia tomasse conhecimento do seu segredo. Eu nem sabia o que faria se estivesse na pele dele. Enfrentar Lídia provavelmente seria ainda mais apavorante que os agiotas. Vou fazer um cheque para você, falei por fim. Paul ficou num estado patético de gratidão, murmurando: Obrigado, obrigado. Entreguei a ele um cheque de 2.000 libras ao portador. Sei que não era o que Paul queria, mas aquilo tudo era novidade para mim. Eu nem tinha certeza de que acreditava em tudo que ele estava dizendo. Alguma coisa naquela história não parecia verdade. Talvez eu possa dar mais dinheiro a você depois de conversar com Gabriel, mas é melhor a gente encontrar outra maneira de cuidar desse assunto. O irmão de Gabriel é advogado, você sabe. Talvez ele possa... Paul deu um grito apavorado, balançando a cabeça. Não, 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 não conta para o Gabriel. Não envolve ele nisso. Por favor, vou dar um jeito de resolver a situação. Eu vou dar um jeito. E Lídia, talvez você devesse... Paul fez que não com a cabeça furiosamente e pegou o cheque. Ficou decepcionado com o valor, mas não disse nada, e logo depois se retirou. Estou com a sensação de tê-lo deixado na mão. É um sentimento que sempre tive em relação a ele, desde quando éramos pequenos. Eu nunca estive à altura das expectativas que ele tinha em relação a mim, de que eu fosse uma figura materna para ele. Mas Paul devia saber como eu sou, não tem instinto materno. Quando Gabriel voltou, eu contei para ele essa história, e ele ficou aborrecido comigo. Disse que não devia ter dado dinheiro a Paul, que não devo nada a ele, que ele não é responsabilidade minha. Eu sei que Gabriel tem razão, mas eu não consigo deixar de me sentir culpada. Eu consegui fugir daquela casa de Lídia, mas Paul não. Ele continua preso lá. É como se ele ainda tivesse 8 anos, e eu quero ajudá-lo, mas não sei como. 6 de agosto. Passei o dia todo pintando, experimentando com o fundo do retrato de Jesus. Tenho feito esboços usando as fotos que tiramos no México, terra vermelha e ressecada, arbustos escuros repletos de espinhos, tentando imaginar como captar aquele calor, aquela aridez agressiva, e de repente eu vi Jean Félix me chamando. Por um segundo pensei em ignorá-lo, fingi que não estava em casa, mas ouvi o tinido da fechadura do portão e já era tarde. Botei a cabeça para fora da janela e ele estava atravessando o jardim. Jean Félix acenou para mim. Oi, meu bem, estou atrapalhando? Você está trabalhando? Estou sim. Ótimo, ótimo, continue. Só 6 semanas até a exposição, sabe? Você está bastante atrasada. E deu aquela sorrisada irritante. Minha expressão deve ter me denunciado, porque ele logo tratou de acrescentar. Estou só brincando. Não vim aqui controlar o seu trabalho. Eu não disse nada. Voltei para o ateliê e ele foi atrás de mim. Colocou uma cadeira em frente ao ventilador. Acendeu um cigarro e o vento fazia a fumaça dar voltas ao seu redor. Voltei ao cavalete e peguei meu pincel. Jean Félix começou a falar enquanto eu trabalhava. Queixou-se do calor, dizendo que Londres não estava preparada para esse tipo de clima, comparando com Paris e outras cidades que lidariam melhor com essas condições. Depois de algum tempo parei de ouvir, e ele continuava se queixando, se justificando, cheio de autocomiseração, e eu ali morrendo de tédio. Ele nunca me pergunta nada. Jean Félix não se interessa por mim de verdade. Mesmo depois de todos esses anos, eu sou apenas um meio para alcançar um fim, um público para o programa do Jean Félix. Talvez seja injustiça minha. Jean Félix é um velho amigo e sempre esteve ao meu lado. Mas ele é solitário, só isso. E eu também. E prefiro ficar sozinha e estar com a pessoa errada. Por isso nunca tive nenhum relacionamento sério antes de Gabriel.
Estava esperando por ele, por alguém real, tão sólido e verdadeiro quanto os outros eram falsos. Jean Félix sempre teve ciúme da nossa relação, tentava esconder e ainda tenta, mas para mim é mais que óbvio que ele odeia Gabriel. Está sempre falando mal dele, dando a entender que Gabriel não tem o meu talento, que é vaidoso e egocêntrico. Acho que Jean Félix se pensa que um dia eu vou passar para o lado dele e cair de joelho aos seus pés. O que não percebe é que a cada comentário maldoso e depreciativo que faz, ele me joga ainda mais nos braços de Gabriel. Jean Félix sempre fala da nossa amizade antiga. É o jeito que ele tem de ressaltar a nossa ligação. A intensidade daqueles primeiros anos, na época em que estávamos sempre juntos. Mas acho que não se dá conta de que está se prendendo a uma época da minha vida em que eu era infeliz. E a afeição que tenho por ele é por causa daquela época. Somos como duas pessoas casadas que não se amam mais. Hoje percebi o quanto não gosto dele. Eu avisei. Estou trabalhando, preciso adiantar isso aqui se não se importa. Jean Félix fez cara feia. Você está pedindo que eu me retire? Eu acompanho você pintando desde a primeira vez que pegou um pincel. Se fui incômodo esses anos todos, você bem que podia ter dito antes. Estou dizendo agora. Meu rosto ficou quente e eu estava ficando furiosa. Não dava para controlar. Eu tentava pintar, mas minha mão tremia. Sentia que ele estava me observando. Eu praticamente ouvia os pensamentos de Jean Félix, tic-taqueando, sibilando, rodopiando. Então ele concluiu por fim. Você ficou chateada comigo? Por quê? Eu acabei de dizer, não dá para você ficar aparecendo aqui do nada. Você precisa ligar antes ou mandar uma mensagem. Eu não sabia que precisava de um convite formal para me encontrar com a minha melhor amiga. Houve um momento de silêncio. Ele não tinha levado numa boa. Imagino que não teria como ser de outro jeito. Eu não pretendia dizer as coisas daquela maneira, queria passar a mensagem mais delicadamente. Mas não consegui me conter, não sei porquê. E o engraçado é que eu queria magoá-lo, eu queria ser cruel. Jean Félix, olha só, diga. Não é fácil dizer isso, mas depois da exposição é hora de fazer algumas mudanças. Mudar o quê? Mudar de galeria. Eu quero mudar. Jean Félix ficou me olhando surpreso. Parecia um menininho, pensei, prestes a irromper em lágrimas. E tudo o que eu sentia era irritação. Está na hora de recomeçar do zero, nós dois. Entendi. Ele acendeu outro cigarro. E imagino que isso tenha sido ideia de Gabriel. Gabriel não tem nada a ver com isso. Ele tem um ódio profundo de mim. Não seja bobo. Ele colocou você contra mim. Eu vi isso acontecendo. Já vem rolando há anos. Isso não é verdade. E qual seria a outra explicação? Que outro motivo você teria para me apunhalar pelas costas? Não seja tão dramático. A gente só está falando da galeria. Não tem nada a ver com você e eu. Vamos continuar sendo amigos. Podemos continuar nos encontrando. Se eu mandar uma mensagem ou ligar antes... Ele riu e começou a falar rápido, como se quisesse soltar tudo antes de ser interrompido. Esse tempo todo eu realmente acreditava que havia alguma coisa entre nós, e agora você diz que não era nada. Assim, de repente. Ninguém se preocupa com você como eu. Ninguém. Jean Félix, por favor. Não acredito que você fez isso. Já tem um tempo que eu queria dizer isso pra você. Evidentemente foi a pior coisa que eu podia ter dito. Jean Félix ficou atordoado. Como assim tem um tempo? Quanto tempo? Não sei, um tempo. E você tem me enganado esse tempo todo, é isso? Meu Deus, Alicia, não acaba com tudo desse jeito, não me descarta assim. Eu não estou descartando você, não seja tão dramático. Nós sempre vamos ser amigos. Vamos parar por aqui agora. Sabe por que eu vim aqui hoje? Para convidar você para ir ao teatro na sexta. Ele tirou 2 ingressos do bolso do casaco e mostrou. Eram para uma tragédia de Eurípides, no National Theatre. Gostaria que fosse comigo. Uma forma mais civilizada de nos despedirmos, concorda? Pelos velhos tempos. Não diga não. Hesitei. Era a última coisa que eu queria fazer, mas não queria contrariá-lo ainda mais. Acho que teria concordado com qualquer coisa só para me livrar de Jean Félix. Então concordei. 22h30. Quando Gabriel voltou para casa, conversei com ele sobre o que tinha acontecido com Jean Félix. Ele disse que de alguma forma jamais havia entendido a nossa amizade, que Jean Félix é meio repulsivo e que não gosta do jeito como ele me olha. E como ele me olha? Como se fosse seu dono ou coisa assim.
Acho que você deveria se desligar da galeria agora, antes da exposição. Não posso, está muito em cima. Não quero que ele me odeie. Você não sabe como ele pode ser vingativo. Você parece estar com medo dele. Não, só é mais fácil assim me afastar aos poucos. Quanto antes, melhor. Ele está apaixonado por você. Você sabe disso, não é? Não entrei nessa discussão, mas Gabriel está enganado. Jean Félix não está apaixonado por mim. Ele se interessa mais pelas minhas pinturas que por mim, o que é outro motivo para me afastar dele. Jean Félix não está nem aí para mim, mas Gabriel tinha razão num ponto. Eu tenho medo dele. Capítulo 23. Encontrei Diomedes em sua sala. Ele estava sentado num banco em frente à harpa. A enorme estrutura de madeira ornamentada enquadrando toda aquela chuva de cordas douradas. Que belo objeto, comentei. Diomedes assentiu. E muito difícil de tocar. Ele fez uma demonstração passando os dedos carinhosamente pelas cordas. Uma suave escala ressoou pela sala. Gostaria de experimentar? Sorri, acenando negativamente com a cabeça. Ele riu. Como vê, continuo perguntando, na esperança de que você mude de ideia. Ninguém pode dizer que não sou persistente. Não sou muito musical, foi o que disse sem rodeios o meu professor de música na escola. Como a terapia, a música é uma questão de relacionamento, dependendo inteiramente do professor que se tem. Sem dúvida. Ele olhou de relance pela janela, fazendo um gesto com o queixo para o céu, que escurecia. Essas nuvens estão carregadas de neve. Me parecem mais nuvens de chuva. Não, é neve. Pode ter certeza, meus antepassados todos eram pastores na Grécia. Essa noite vai nevar. Diomedes lançou um último olhar esperançoso às nuvens e se virou de novo para mim. Em que posso ajudá-lo, Theo? É o seguinte, deslizei o exemplar da peça sobre a mesa para o outro lado. Ele deu uma espiada. O que é isso? Uma tragédia de Eurípides. Estou vendo. E por que você está me mostrando isso? Bem, é Alceste, o título que Alicia deu ao autorretrato, pintado depois do assassinato de Gabriel. Ah, sim, sim, claro. Diomedes olhou para o livro com mais interesse, colocando-se no lugar de uma heroína trágica. Possivelmente. Devo reconhecer que estou meio empacado. Achei que você podia lidar melhor com isso. Por ser grego? Ele deu uma risada. Você acha que toda a tragédia grega me é familiar? Bom, de qualquer forma mais familiar do que para mim. Não sei porquê. É como partir do pressuposto de que todo inglês conhece as obras de Shakespeare. Diomedes me lançou um olhar de compaixão. Felizmente para você, essa é a diferença entre os nossos países. Todo grego conhece as tragédias. As tragédias são nossos mitos, nossa história, nosso sangue. Então vai poder me ajudar com essa. Diomedes pegou o livro e começou a folheá-lo. E qual é a sua dificuldade? Minha dificuldade é o fato de ela não falar. Alceste morre pelo marido e no fim retorna à vida, mas se mantém em silêncio. Ah, como Alicia. É. Então volto a fazer a pergunta. Qual é a sua dificuldade? Bom, parece claro que há alguma ligação, mas eu não consigo entender. Porque Alceste não fala no fim. Por que você acha? Não sei. Talvez ela tenha sido dominada pelas emoções. Talvez. Que emoções? Alegria? Alegria? Ele riu. Theo, pense bem. Como você se sentiria? A pessoa que você mais ama no mundo condenou à morte por pura covardia. É uma traição. Quer dizer que ela estava irritada? Você nunca foi traído? A pergunta me atravessou feito uma lança. Senti que o ruborizava. Meus lábios se moveram, mas não saía nenhum som. Diomedes sorriu. Dá para ver que sim. Então me diga, como Alceste se sente? Dessa vez eu sabia a resposta. Furiosa. Ela está furiosa. Sim, Diomedes concordou. Mais que furiosa. Ela sente uma fúria assassina. Ele deu uma risada. É impossível não se perguntar como vai ser a relação dos dois no futuro, de Alceste e Admeto. Confiança, uma vez perdida, é difícil de ser recuperada. Levei alguns segundos para me recompor outra vez e falar. E Alicia? O que tem, Alicia? Alceste foi condenada à morte pela covardia do marido. E Alicia... Não, Alicia não morreu. Não fisicamente. Ele deixou as palavras ressoarem. Já psiquicamente... Você está dizendo que aconteceu alguma coisa que matou o espírito dela, a vontade de estar viva?
É uma possibilidade. Eu não estava satisfeito. Peguei o livro e dei uma olhada. Na capa havia uma estátua clássica, uma mulher imortalizada no mármore. Fiquei olhando pensando no que Jean Félix tinha me dito. Se Alice morreu, como Alceste, precisava trazê-la de volta à vida. Exatamente. Me ocorreu que se o jeito de Alice de expressar é por meio da arte, que tal darmos uma voz para ela? E como faríamos isso? Que tal deixar que ela pinte? Diomedes me encarou com surpresa no olhar e logo descartou a ideia num gesto de desdém com a mão. Ela já faz arte-terapia. Não estou falando de arte-terapia, mas de deixar Alice trabalhar do jeito dela, sozinha, com um espaço próprio para criar. Deixar que ela se expresse e libere as emoções. Isso pode operar maravilhas. Diomedes ficou um segundo sem responder. Estava refletindo. Você vai ter que ver isso com a arte-terapeuta. Já cruzou com ela por aí? Rowena Wart, osso duro de roer. Vou falar com ela, mas com a sua bênção? Diomedes deu de ombros. Se você conseguir convencer Rowena, pode ir em frente, mas já adianto que ela não vai gostar da ideia, nem um pouquinho. Capítulo 24. Eu acho uma excelente ideia, disse Rowena. Sério? Tentei não parecer surpreso. De verdade? Sim, claro, só tem um problema. Alice não vai gostar. Como você sabe? Rowena bufou com sarcasmo. Porque Alicia é a piranha menos comunicativa e receptiva com quem eu já trabalhei. Ah! Acompanhei Rowena até a sala de arte-terapia. As manchas de tinta no chão formavam um mosaico abstrato e as paredes estavam cobertas de trabalhos, alguns bons, a maioria apenas esquisito. De cabelos loiros e com rugas profundas entre as sobrancelhas, Rowena tinha um ar cansado de uma pessoa explorada, sem dúvida por causa do mar de pacientes nada cooperativos. Alice, evidentemente, era uma dessas decepções. Ela não participa da arte-terapia? Perguntei. Não. Rowena continuava empilhando trabalhos dos alunos numa prateleira enquanto falava. Eu tinha muita expectativa quando ela entrou para o grupo. Fazia o possível para que ela se sentisse à vontade, mas a Alicia se limita a ficar sentada lá, olhando para a folha em branco. Nada parece convencê-la a pintar ou sequer pegar um lápis para desenhar. Um exemplo terrível para as outras. Eu acenava que sim com a cabeça solidário. O objetivo da arte-terapia é fazer com que os pacientes desenhem, pintem e, sobretudo, falem dos seus trabalhos, associando-os ao seu estado emocional. É uma excelente maneira de botar o inconsciente no papel, literalmente, e a partir daí pensar e falar a respeito. Como sempre, tudo depende da habilidade do terapeuta. Ruth costumava dizer que pouquíssimos terapeutas eram de fato habilidosos ou intuitivos. A maior parte se limita a ser como um encanador. Na minha opinião, Rowena era uma verdadeira encanadora. Estava claro que ela se sentia afrontada por Alicia. Tentei me mostrar o mais conciliador possível. Talvez seja doloroso para ela, sugeri gentilmente. Doloroso? Não deve ser fácil para uma artista como Alicia pintar com as outras pacientes. Por que não? Não estaria à altura dela? Eu conheço o trabalho de Alicia e não a considero tão genial assim não. Rowena gemeu como se tivesse comido algo desagradável. Então era por isso que ela não gostava de Alicia. Inveja. Qualquer um pode pintar desse jeito, continuou. Não é difícil fazer uma representação fotorrealista. O mais difícil é ter um ponto de vista. Eu não queria entrar numa discussão sobre a arte de Alicia. Quer dizer então que vai ficar aliviada se eu tirar Alicia de você? Rowena me lançou um olhar penetrante. Sinta-se à vontade. Obrigado, fico grato. Rowena torceu o nariz desdenhosa. Você vai ter que fornecer o material. Meu orçamento não permite que eu compre tinta a óleo.